Se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, quem gosta de sofrer? Ninguém vai falar, eu gosto de sofrer. Não, ninguém vai levantar a mão e vai dizer que eu gosto de sofrer. O que a gente quer evitar é problemas, né? O que a gente quer evitar é dor de cabeça, passar por dificuldades. Mas o que Jesus disse para nós? Tem de bom? Ou tem alguma Bíblia aí que tem uma versão diferente? Vocês não terão problemas. Não, Jesus diz, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Vocês terão dificuldades, aflições, lutas, mas tem de bom ânimo. E como que é ter bom ânimo? Né? O que significa ter bom ânimo? É você depender exclusivamente da graça de Deus e confiar de todo o coração na pessoa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas se estamos aqui neste culto, se Deus tem te dado fôlego, ânimo, coragem, é porque Ele tem te sustentado através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que a gente entende esse versículo aí, esses 3 versículos aí do capítulo 12 de Hebreus? Primeira coisa que a gente precisa entender o contexto dessa epístola, né? Ela foi escrita para crentes que estavam desanimados, estavam desencorajados. Se você olhar alguns relatos dessa epístola, você verá que alguns estavam deixando de congregar, de frequentar a igreja. Alguns estavam pensando em voltar para o judaísmo. Por que aos hebreus? Porque eles eram pessoas que vieram do judaísmo, creram em Cristo, né? Entenderam que as promessas do Antigo Testamento apontavam para a pessoa do Senhor Jesus. Eles entregaram a vida a Cristo. E eles estavam passando por lutas, não é? Problemas. Então havia o desânimo, algumas pessoas querendo voltar à antiga religião. Então o autor de Hebreus escreve com o propósito de encorajar essas pessoas, não é? De animá-los quanto à vida cristã. E ele começa falando da superioridade da revelação que Deus faz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo que Deus falou pelos pais, pelos profetas, e Deus falou agora de uma forma definitiva, por meio da pessoa do Senhor Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Ele falou pelos pais e pelos profetas nesses últimos dias. Os últimos dias são esses que iniciaram com o nascimento de Cristo e se estende até o dia da sua segunda vinda. Estamos nos últimos dias. E os últimos dias, o que a Bíblia relata? Serão dias tranquilos? Não. Dias difíceis, né? E a tendência é piorar, não é? A tendência é as coisas, a gente ser pressionado pelo mundo, pelas dificuldades, pelas aflições. Como lidar com as aflições? Como lidar com as tribulações? Então o autor de Hebreus vai apresentar Jesus. Ele vai dizer que Jesus Deus falou de forma definitiva agora através de Jesus. Ele vai falar que Jesus, ele é superior aos anjos. Ele vai falar também que o sacrifício de Jesus na cruz é melhor que os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, não é? Que era apenas uma sombra daquilo que Cristo faria na cruz. Ele também fala que o sacerdócio de Cristo é melhor. E Cristo é de uma ordem superior. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Ele é um sacerdote perfeito. Ele mesmo é o cordeiro que foi dado como sacrifício, como holocausto pelos nossos pecados. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, ele é o grande sumo sacerdote, não é? Ele nos leva até Deus. É através de Cristo que temos acesso à presença do nosso Deus. Outra coisa também, ele fala que Cristo, ele é superior a Moisés, não é? Ele é superior a Moisés. Tudo que Cristo faz é melhor. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é Deus Altíssimo. Ele se tomou a forma humana para nos salvar. Se você olhar o capítulo 12, temos a resposta, não é? Para esses questionamentos que foram levantados.
Como perseverar em meio às lutas? Como perseverar em meio às provações? Esse é o tema que eu quero meditar com os irmãos. Como perseverar em meio às provações? A primeira lição que temos aí é que devemos olhar para os exemplos do passado. Pessoas que passaram pelas provas, dificuldades, mas foram até o final. Apesar das suas dificuldades, apesar das fraquezas, eles chegaram até o final. Se você olhar, olha como o autor de Hebreus começa. Portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é? Se você olhar, aí tem uma ligação aí. Né? O portanto é uma conclusão. Ele está concluindo algo que foi dito no capítulo 11. O que ele descreveu no capítulo 11? É uma galeria dos heróis da fé. Né? De pessoas que passaram por provas, pessoas que foram homens e mulheres que foram tementes a Deus. Que apesar do sofrimento, apesar das lutas, foram fiéis a Deus e perseveraram até o final. Então a primeira lição aqui é que temos que olhar para essa grande nuvem de testemunhas. É muito bom quando a gente tem exemplos. Não é? É muito bom quando a gente consegue se identificar com pessoas que passaram pelas mesmas provas, pelas mesmas tribulações que a gente passa. Não é? Quando você passa por uma luta e uma pessoa, olha, eu também passei por isso. Não é? Você começa a ter uma compreensão maior das coisas. Olha, uma pessoa passou pela mesma luta que eu estou passando, pela mesma tribulação. Não é? Isso ajuda. Não é? E principalmente se a pessoa conseguiu passar pelaquela prova e saiu vitoriosa. Assim, quando a gente olha para esses exemplos do passado, eles devem nos motivar a continuar a nossa carreira cristã neste mundo. Não é? Que quando a gente olha esses exemplos, somos também motivados a continuar em frente. Pois a nossa tendência é sempre olhar para trás. A nossa tendência é sempre transformar uma tribulação, uma dificuldade, seja qual for, em uma tempestade em um copo d'água, não é assim? Pra gente, às vezes é algo tão pequeno, mas a gente torna aquilo gigantesco. É como se fosse o mundo estivesse acabando. Mas temos que entender que a grandeza do nosso Deus, Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que os nossos problemas são pequenos demais diante da grandeza e do poder e da soberania do nosso Deus. Se você olhar aí os exemplos de fé do passado, o autor de Hebreus vai dizer sobre Abel, que ofereceu o melhor sacrifício, que foi aceito por Deus e foi assassinado pelo seu irmão Caim. E ele foi aceito por Deus, Abel, embora passou pela morte. Mas Abel, ele era temente a Deus. Tem um exemplo também de Enoque. É um breve relato que quando você olha para Gênesis, que Enoque andou com Deus. Andou com Deus e foi levado para o céu. Que coisa maravilhosa. Ele foi levado para o céu. Um exemplo de fé. Também, qual é o exemplo de fé de Enoque? Ele andou com Deus. O que é andar com Deus? Ter intimidade com Deus. Ter uma vida intensa de comunhão com Deus, é andar na presença de Deus, é obedecer a Deus, é você ter prazer e satisfação em Deus. Essa era a vida de Enoque. Também temos o exemplo de Noé, que foi divinamente instruído para construir uma arca para salvar ele e a sua família, porque Deus traria juízo sobre a terra. Imagine que Noé estava em um mundo corrompido pelo pecado. Se você ler Gênesis 6, o mundo era algo terrível. Isso entristeceu o coração de Deus. E Deus traria juízo sobre a terra, mas preservaria a família de Noé. E por que Deus preservou a família de Noé? Porque Deus é gracioso. Vemos a graça, a manifestação do favor de Deus. A graça não estava em Noé, a graça estava em Deus. E assim Deus salvou Noé e sua família. Você já parou para pensar a zombaria que Noé enfrentou,
a corrupção que ele enfrentou, ele que era um homem temente a Deus, lidando com aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas pessoas más, diante de um mundo hostil, mas ele foi fiel a Deus, foi temente a Deus. Quando a gente passa por problemas, ou quando a gente enfrenta a hostilidade do mundo, algumas pessoas têm a tendência nossa, parece que quando eu me tornei cristão as coisas pioraram, não é assim? Ou às vezes, quando eu começo a orar com mais fervor, com mais intensidade, parece que as coisas pioram. Porque esse mundo é hostil e vamos enfrentar estas lutas. Mas é a certeza que Deus nunca nos desampara. Deus estava com Abel, Deus estava com Enoque, Deus estava com Noé. Essa é a mensagem mais confortadora da Bíblia, que Deus está presente conosco, nos guiando, cuidando de nós, nos proporcionando também força, poder, para passar pelas provas, o poder, a manifestação do poder de Deus. Outra coisa que vemos, outro exemplo claro aí, foi Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, e Abraão obedeceu a Deus. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou em uma visão a terra que Abraão iria, mas simplesmente Abraão foi e obedeceu o chamado de Deus. Ele enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, mas Deus estava com ele. O que Deus disse para Abraão? Se tu uma bênção, eu estarei com você. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E qual era a promessa para Abraão? É a presença de Deus. Que Deus estaria com ele. E temos outros exemplos aí, vários exemplos, pessoas que passaram por várias lutas. Temos também outro exemplo clássico de Moisés, que preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, no deserto, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado ali no Egito. E pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera de Faraó. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é o invisível. Ele via o invisível, ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E foi assim que Deus conduziu o povo no deserto. É interessante que Deus não levou o povo diretamente para a terra prometida, Deus levou o povo para onde? O que é deserto? É lugar de bênção? Lugar de provação? Lugar de luta? É assim que Deus modela o nosso caráter. Então, como lidar como perseverar em meio às provações, às tribulações? É olhar para os exemplos de fé do passado. Mas você pode fazer uma pergunta: pastor, mas os meus problemas são grandes demais. Será que eu vou ter solução? Será que Deus vai me ajudar? Temos a certeza que Deus vai nos auxiliar e que Ele vai nos socorrer no momento oportuno. Pode ser que você não tenha alívio daquilo que você está passando, mas saiba que tudo tem um propósito, Nada é por acaso na vida do crente. Mas se a gente continuar olhando para o capítulo 11, você verá que pessoas passaram por a situação de morte também, mas não negaram a fé, não negaram o nome do Senhor, não blasfemaram contra Deus. Quantas vezes a gente, diante das lutas, pergunta: Senhor, por que comigo? Por que eu estou passando por tal problema? Uma coisa é você argumentar com Deus, como o salmista fazia: até quando, Senhor? Até quando é você argumentar com Deus? Outra coisa é a pessoa murmurar, como o povo israelita fez no deserto, Eles murmuravam contra Deus, mesmo Deus fazendo coisas maravilhosas. Fez o pão cair do céu, abriu o mar, o povo passar, Deus fez sair água da rocha, eles foram alimentados no deserto, as sandálias, as roupas não se desgastavam, tudo isso era provisão de Deus. E mesmo diante da provisão de Deus, eles estavam murmurando. E não somos diferentes, meus amados irmãos. Quantas vezes Deus tem nos dado tudo aquilo que a gente precisa, até mais do que necessário. Algumas vezes, e muitas vezes estamos reclamando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas olha bem para aquilo que essas pessoas passaram. O capítulo 11 vai dizer assim que
Essas pessoas passaram por situação de morte, enfrentaram a morte, mas perseveraram até o final. Se você olhar o verso 34, diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram, olha, preste atenção, alguns foram torturados. Você já foi torturado alguma vez? Ainda não temos esse tipo de perseguição aqui no nosso país. Diz assim: não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio. O quê? Eles passaram pela zombaria, não é? Passaram por dificuldades, foram jogados na prisão. Como o texto diz aí, foram prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Verso 37, foram apedrejados. Estevão foi apedrejado por pregar a palavra de Deus, mas ele não negou o nome do Senhor Jesus, pois ele confiava no Senhor de todo coração, porque quando a gente olha para a vida desses homens, dessas mulheres, eles tinham certeza que eles poderiam morrer naquele momento, mas eles tinham certeza que eles estariam na presença de Deus eternamente. E que é aquela palavra que Paulo diz, não é? Morrer para o crente é lucro. É lucro, pois a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não se limita às coisas terrenas, aos nossos bens materiais, àquilo que a gente pode fazer com a força do nosso braço, porque muitas vezes a gente pode falhar também com o nosso braço. Às vezes as coisas faltam, os amigos nos decepcionam, familiares também. Quantas vezes a gente conta com as pessoas, elas voltam atrás. E essas pessoas foram até o final. Ele diz assim que eles foram provados, apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrino, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Esse é um exemplo, são exemplos de fé. E por que essas pessoas perseveravam? Porque eles chegaram até o final. Não era por causa da força deles, porque quem somos nós? A palavra de Deus diz assim que nós somos pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Essa perseverança é Deus que colocou no coração dessas pessoas. Era a presença do Deus Altíssimo, era o cuidado de Deus, não é? Através da atuação do Espírito Santo. Por isso que essas pessoas não negaram o nome de Deus. Foram mortos, passaram por todo tipo de provas, mas eles tinham a certeza, a convicção que eles estavam sendo cuidados por Deus. Então a primeira lição é que devemos olhar para esses exemplos de fé do passado, que é a grande nuvem de testemunhas. A segunda lição também é que devemos nos livrar dos obstáculos, daquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, daquilo que muitas vezes pode atrapalhar a nossa jornada neste mundo. E tem muitas coisas que podem atrapalhar a nossa jornada neste mundo. Olha o que o autor de Hebreus diz aí depois da vírgula. Ele diz assim: portanto, também nós, que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Qual é o grande obstáculo aí? É o pecado. É o pecado, que é algo sutil, que tenazmente nos assedia, que pode nos fazer nos afastar de Deus e assim pecar contra Deus. Esse é um grande obstáculo, o pecado que separa o homem de Deus. Não foi assim no Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus? Depois, após o pecado, eles desfrutaram da presença de Deus? O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos da presença de Deus. Então, por isso que devemos olhar para a nossa vida
espiritual. Devemos lutar contra os nossos pecados, contra os desejos da carne, tudo aquilo que pode se tornar algo que pode nos fazer desistir, de caminhar, de seguir em frente. Por isso que ele usa aí, desembaraçando-nos de todo o peso. A palavra desembaraçando-nos aí é no sentido de você tem que colocar de lado, você tem que remover esse obstáculo, né? Constantemente a gente precisa, eu digo, fazer uma faxina espiritual, né, no nosso coração, né? Precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e orar como os salmistas oravam. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Mostra-me, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso ter mais forças para lutar contra um determinado pecado. Pois o pecado é algo sutil. Constantemente nos assedia. Temos um exemplo, vamos ilustrar com o próprio texto. Se você olhar o exemplo de Moisés, aí no capítulo 11, o verso 25, olha o que a atitude de Moisés diante da recompensa que o pecado oferecia para ele. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Versículo 25. Vou ler o verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí o verso 26. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, Moisés desprezou aquilo que o pecado poderia oferecer para ele ali no Egito, porque ele contemplava algo maior, a promessa do Messias, a promessa do Salvador, a promessa de uma vida eterna com Deus, a promessa de uma vida eterna, da coroa da vida. Isso que alegrava o coração de Moisés e fez ele rejeitar o pecado. É assim que vencemos a tentação. É assim que vamos abandonar aquilo que nos impede de caminhar a nossa jornada neste mundo. Quando a gente tem o nosso prazer, a nossa inclinação do nosso coração em satisfazer a vontade de Deus, estar plenamente satisfeito em Deus. E quando você está cheio da palavra, certamente você estará mais forte para resistir às ciladas do inimigo e assim dizer não aos desejos do coração e aquilo que é pecado. Então devemos nos livrar deste obstáculo, do peso do pecado, que é algo sutil. E a outra coisa que o autor de Hebreus fala também é que devemos correr com perseverança. Com perseverança a carreira que nos está sendo proposta. É uma carreira cristã. É interessante que ele usa uma linguagem aí de corrida mesmo. Um exemplo, quando um atleta vai disputar São Silvestre, que geralmente no final do ano, como que a pessoa se prepara para correr? Ela não vai chegar com uma roupa lá ruim, uma blusa de frio, ou com uma mochila cheia de tijolos para correr, não. Ela vai vestir uma roupa adequada, ela vai se preparar para a corrida. A vida cristã é assim também, nós temos que nos preparar, para perseverar, para viver uma vida com Deus, e assim perseverar até o final. E entendemos que essa perseverança é Deus que coloca no nosso coração. Temos a doutrina da perseverança dos santos. Eles vão perseverar até o final. Não por causa de suas próprias forças, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E nenhuma dessas coisas do mundo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Paulo vai descrever: nem espada, nem nudez, nem perigo, nem trevas, nem doença e nem a morte. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Por isso que é uma corrida já ganha. Já é uma corrida ganha.
O único esforço que precisamos fazer é lutar contra o pecado. Né? A nossa santificação envolve o nosso compromisso de dizer não ao pecado, de colocar de lado, como o autor de Hebreus diz, desembaraçar de todo o peso do pecado, algo sutil que nos assedia constantemente, né? O nosso coração, a nossa mente, e por isso que devemos estar preparados para correr a carreira que nos está sendo proposta. A terceira lição também que temos aqui, é o maior exemplo de todos que temos aqui neste texto, é o verso 2. Como perseverar em meio às provações? Olhando para os exemplos do passado. Segundo, nos livrar de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, que é o pecado. A terceira coisa é olhar para Jesus. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Olhando para Jesus. Como que a gente olha para Jesus? Quando a gente crê em Jesus de todo o coração, quando entendemos que Cristo venceu a morte, que Cristo derrotou o império das trevas, que em Cristo temos uma nova vida, que em Cristo somos mais que vencedores, e que em Cristo temos tudo aquilo que é necessário, que nos conduz a uma vida de piedade, uma vida agradável diante de Deus. E interessante quando ele coloca essa palavra autor aí, é no sentido que Jesus, ele é o general, aquele que está à frente da batalha, é aquele que já venceu a batalha por nós, não é aquele que venceu a morte, venceu a serpente, esmagou a cabeça da serpente, não é? É aquele que nos dá a vida eterna, aquele que morreu na cruz para também nos perdoar os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz. Por isso que devemos olhar firmemente para... O que é olhar firmemente? É sem desviar? Foco, olhar. Quando a gente passa por dificuldades, tribulações, pressões, nós temos a tendência de desviar o nosso olhar, o nosso foco, não é? Temos a tendência de transformar o nosso problema em um grande, gigantesco problema, e assim se esquecer que temos um Salvador e que temos a palavra de Deus que está repleta de promessas. Promessas imutáveis, porque a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. E essa é a promessa de salvação. Não é? Por isso que devemos olhar para o consumador da fé, Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Quando a gente olha para Jesus, quando temos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, temos a certeza que estamos seguros para sempre nas mãos do nosso Deus. E ele vai mostrar porque Jesus é o nosso maior exemplo. Mas antes de falar nisso, se você olhar o capítulo 11, se você observar, ele cita várias pessoas, homens e mulheres, né, que perseveraram até o final. E Jesus não é mencionado o nome de Jesus aí no capítulo 11, né, a partir do verso 4 em diante, se você não vê mencionado o nome de Jesus. Por que Jesus não está descrito aí no capítulo 11 somente a partir do capítulo 12? Porque se a gente olhar para aquelas pessoas que passaram por essas provas, venceram porque Deus abençoou, Deus cuidou dessas pessoas, Deus estava com elas diante dessas lutas, até mesmo diante da morte. Essas pessoas eram pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas que muitas vezes titubearam também. Se a gente olha para o exemplo de Abraão, é o pai da fé, mas teve um momento que Abraão contou uma mentirinha, Sara é minha irmã, para assim Faraó não tomar Sara como esposa. E o que Abraão tinha que fazer? Simplesmente confiar, porque Deus fez a promessa: eu estarei com você, abençoarei os que te abençoarem, aqueles que fizerem mal a você, eles serão amaldiçoados. Simplesmente Abraão tinha que confiar em Deus. E ali ele teve uma dúvida. Eram pessoas falhas, pecadoras. Moisés, considerado um homem manso, lembra quando Deus pediu para ele tocar na rocha? O que Moisés fez? Ele feriu a rocha e ficou bravo. Era simplesmente para ele tocar.
Não é porque ele era um homem falho, era um homem pecador. Eram pessoas falhas, mas que perseveraram porque Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso. E aí no versículo 12 temos o autor da fé, o consumador, aquele que se fez homem perfeito, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Se você dizer, você até pode, algumas pessoas dizem assim, Deus não conhece o meu sofrimento. Claro que Deus conhece o seu sofrimento. E Deus conhece o seu sofrimento de forma íntima. E como assim? Porque Ele sabe todas as coisas. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ou seja, Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é sentir fome. Jesus sabe o que é sentir dor, porque Ele sentiu na sua carne a dor. Jesus tinha todas as propriedades humanas, então Deus conhece intimamente o nosso sofrimento e a nossa dor. Ninguém pode dizer, Deus não conhece minha dor, Deus não conhece meu sofrimento. Ele conhece intimamente. Ele conhece. Outra coisa que o autor de Hebreus vai nos mostrar aí é que Jesus também contemplava uma alegria superior. Ele desprezou a ignomínia, ele desprezou a afronta, a zombaria do mundo, a vergonha ali naquele momento, porque ele contemplava algo maior. Se você olhar o versículo 3, diz assim que Jesus, o qual em troca da alegria que estava sendo proposta, que alegria era essa que estava sendo proposta? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Que alegria estava sendo proposta para Jesus ao ponto de ele suportar a vergonha, a zombaria do mundo, de ver aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, salvos e redimidos, transformados pelo seu sangue. Salvos, redimidos pelo seu sangue, transformados. Essa é a alegria que estava sendo proposta para Jesus. Por isso que ele desprezou a afronta do mundo. Por isso que ele suportou a cruz. Porque ele nos amou até o fim, dando a sua própria vida por amor a nós. E ele está assentado à destra do trono de Deus. Porque ele é autor. Porque ele venceu a morte. Porque ele levou sobre si os nossos pecados, porque ele ressuscitou dentre os mortos, assim nos dando a certeza que um dia vamos ressuscitar dentre os mortos para viver eternamente com o Senhor. E essa é a base da nossa esperança. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa é a base da nossa esperança, né? Em Cristo. E Cristo também está sentado à destra do trono de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. Ele é perfeito. Ele é Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É por meio de Jesus que nos achegamos a Deus. É por meio de Jesus que temos acesso à graça e à misericórdia de Deus. É por meio de Jesus que somos libertos, né, salvos, né, dos nossos pecados. É por meio de Jesus que estamos livres da ira vindoura que será derramada no dia do juízo. Eu quero fazer algumas aplicações para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa aí o próprio autor de Hebreus vai aplicar de forma bem clara. Considerai. Você deve considerar todas estas coisas que foram ditas aqui. Considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Devemos considerar aquilo que Jesus fez por nós. E como que a gente considera aquilo que Jesus fez por nós? Olhando a sua vida, olhando a sua obra. Quando a gente olha para o amor de Jesus, isso é algo que deve nos constranger a viver uma vida assim como Jesus viveu. Deve nos fazer amar a cada dia mais
ter a Cristo como a razão da nossa esperança, a razão do nosso viver, porque Ele suportou, né, a oposição, né, suportou os nossos pecados. Será que os nossos problemas são tão grandes assim que podemos comparar? Olha, os meus problemas são muito grandes. Olha, ninguém conhece minhas dificuldades. Será que a gente pode comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus? Não. Não existe comparação. A gente pode até mensurar o sofrimento de Cristo físico, mas o sofrimento espiritual que Ele teve ali na cruz, a gente não tem palavras para descrever. Você já imaginou? Já parou para pensar? Ele sendo santo, perfeito, Deus Todo-Poderoso, em glória, em honra, em majestade, se humilhou tomando a forma humana, né? Se esvaziou de sua glória para assumir a forma humana. Ele que não conhecia o pecado, ali na cruz Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava ali sobre Ele os nossos pecados. Na sua morte Ele disse: está consumado. Por isso que o autor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Por isso que devemos olhar para Jesus. E a última lição: para qual propósito foram ditas essas coisas? Para que não vos fatigueis desamanhando em vossa alma. O que o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, vocês têm tudo para viver uma vida consagrada a Deus. Apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar das tribulações, vocês devem olhar para os exemplos de fé do passado. Pessoas que diante da morte não voltaram atrás, continuaram firmes. Olhem para Cristo, pois Ele veio a este mundo, suportou os nossos pecados, a oposição do mundo, a hostilidade do mundo por amor a nós. Então vocês devem continuar firmes, né? Vocês não devem desanimar, vocês devem perseverar até o final, confiando em Cristo. Essa é a palavra de incentivo que o autor de Hebreus trouxe àqueles crentes. E essa é a palavra que devemos considerar também constantemente, meus amados irmãos. Lembrando que Jesus morreu na cruz para nos salvar e graças a Deus temos a vitória contra o pecado, podemos andar em novidade de vida e podemos sim, até mesmo nas maiores lutas, dizer: eu estou em paz. Eu estou em paz com Deus, porque fui reconciliado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho a alegria de que, apesar das tristezas deste mundo, posso descansar no Senhor, que Ele tem cuidado. Assim como Ele cuidou dessas pessoas no passado, Ele tem cuidado de você no presente e tem cuidado do rebanho da igreja. Então devemos descansar no Senhor. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Amém? Amém.